Bom dia, tudo bem? E aí, gente? Espero que estejam bem, com a graça de Deus, né? Mais um dia que o Senhor preparou para nós. Hoje, dia 20 de junho. Estamos aí, né? Mais pro fim do mês do que pro meio dele. E também, né? Caminhando aí, gente, pro mês de julho. Depois faltando 5 meses para acabar o ano, né? Então, bora lá, né? Já começar a se programar, correr atrás do prejuízo, daquilo que a gente tá deixando enrolado, né? Tá deixando pendente, tá deixando para depois, buscar realmente resolver, né, as coisas, porque nós que servimos a Deus, nós que buscamos a Deus, não somos pessoas embaraçadas, pessoas enroladas, né? Nós temos que ser pessoas que realmente desenvolvem as coisas, busca resolver, não deixa as coisas para depois, né? E eu tô falando isso para vocês para mesmo ouvir. Porque a tendência que a gente tem quando tem algo pra gente fazer que não é a nossa parte preferida da vida, a gente vai dando uma jogadinha, né? Vai dando a famosa palavrinha procrastinada e vai jogando, e quando vê, acabou o ano. E aí a gente pega e fala assim, meu Deus, né? Eu poderia ter feito, se eu tivesse feito. Eu tenho muito isso, né? E as meninas que vivem convivem comigo, né, com mais frequência, sabe que tem duas áreas na minha vida que é o meu calinho no pé, né? Uma delas é o inglês, né, que sempre eu fico, se eu tivesse continuado lá atrás eu teria já concluído, já estava fluente, já estava bem. E a outra é a academia, né, que todas as vezes em que a gente vai experimentar uma roupa, vai colocar alguma coisa, ou chega no final do ano, aí você vê aqueles corpão maravilhoso, né, e você tá fora de forma. Essas são as minhas coisas que realmente toda vez eu falo, não, porque agora vai, e acaba que às vezes não vai, depois tem que voltar pra ir de novo, e é um cai e levanta constante. Mas a gente não pode desistir, né? Falar, chega, desisto, não consigo mais, isso não tem, né? Que ter em nós. Mas vamos lá, vamos para nossa palavra de hoje. Então eu só queria deixar essa palavra para vocês aí de encorajamento e bora lá, né? Ontem fui à noite num evento de mulheres aqui e era evento de caldinho, vários tipos de sopa e caldo. Eu falei, meu Deus, né? Não tem como, eu tinha que experimentar de todos. E aí depois a sobremesa, e come de lá e come de cá, e chega em casa, né? A gente sempre dá uma extrapolada. Mas faz parte, aí hoje tem que correr atrás do prejuízo, né? E vamos que vamos. Hoje eu vou ler esse devocional aqui, esse pão diário, né? Eu gosto muito de pão diário. Acho que já contei a história pra vocês, né? Do sentido que isso fez na minha vida, na vida da minha família. E eu acho bem legal a gente usar ele. E no devocional de hoje tá falando, o tema é dependência profunda. O texto que nós vamos ler está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 11, aonde diz: será que com isso estamos começando a nos recomendar e recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são a carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não tem tábuas de pedra, mas tem tábuas de corações humanos. Eu vou parar só aqui, só para poder falar, né? É interessante. Eu comecei o devocional falando sobre essa questão, né? Da gente começar a parar e do nosso exemplo como filhos de Cristo, né? Filhos de Deus, que a gente tem que realmente ter, né? O desembaraço, ter as coisas, né? Um filho de Deus não deve ter as coisas embaraçadas, enroscadas. E aqui ele diz, né? A gente tem que pensar que a gente não tem que ter recomendações humanas, mas a gente tem que ter recomendação de Deus, do Espírito, né? Que a gente tem que ter o exemplo do Espírito em nós, né? Que a gente tem que ter, saber que quem habita em nós é o Deus vivo, né? E não as coisas humanas. Então, para nos fortalecer a vencer esses obstáculos, né? A gente ter essa consciência.
E essa confiança, vou continuar lendo aqui, que temos diante de Deus é por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio para tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois a outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação à glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Amém, né? A gente permanecer em Cristo, né, que é o que fala aqui, isso vai nos trazer realmente força. Por quê? Se através da lei a gente, como só na nossa parte humana, a gente já tentava fazer a excelência, fazer o melhor, com Deus a gente tem essa capacidade de fazer. Né? Ah, mas Fábio, então por que você cai, levanta, senta, né, chora? Porque realmente eu coloco a minha força na minha carne. Eu tento dar conta, às vezes, do meu dia, das coisas que eu tenho para fazer, na minha força, e não é assim. Né? Eu digo sim para quem eu deveria dizer não, e aí o meu tempo acaba sendo ocupado por compromissos que não era para eu poder, sabe? Eu tinha que ter a sensibilidade, eu tenho que ter essa sensibilidade de conversar com o Espírito e perguntar: eu devo realmente assumir isso? Eu tenho que fazer isso? Né? É da parte do Senhor fazer isso? Porque assim, os nossos dias, o nosso tempo, ele é perfeito, né? Ele foi feito por Deus para que a gente desse conta de fazer todas as coisas. Só que às vezes a gente acaba, né? Como eu falei antes, a gente acaba olhando para certas coisas que a gente não quer fazer e acaba protelando aquilo. Porque são coisas que às vezes não é o que a gente mais gosta, mas são coisas que são necessárias. Né? E aí a gente acaba se ocupando com as coisas que é legal, é gostoso, tal, mas não são coisas que fazem parte daquilo que Deus tem para nós, fazendo as coisas na força do nosso próprio braço, né? E aqui no tema do devocional de hoje, ele diz a dependência profunda. A dependência profunda de Deus até mesmo para essas pequenas coisas, né? Pra gente poder falar, não, Senhor, a minha carne não quer ir pra academia, mas o meu espírito precisa ir, sabe? Tipo, o meu corpo precisa disso, né? Eu quero ser obediente em espírito e, consequentemente, meu corpo vai ter o resultado disso, né? Da obediência a Deus. E eu vou ler uma historinha, vou ler o devocional aqui pra vocês. E vamos lá. Um artista tornou-se popular após o terror, né, que aconteceu lá nas Torres em 11 de setembro de 2001. Hoje ele canta a música Super-Homem. Super-Homem não é fácil. Essa foi uma balada que todos nós imaginaríamos ou sentiríamos como se fosse super-heróis. Mas ele luta com a insuficiência de suas forças para lidar com a complexidade do mundo. Esse é o super-herói. Muitos parecem ter se identificado com o tema da canção. A vida real nos prova que não somos capazes de batalhar com os fardos esmagadores com os quais nos confrontamos. Mesmo os que querem ser autossuficientes não podem lidar com a vida ou com as suas próprias forças. Existem momentos e situações nas nossas vidas que realmente a gente não tem o que fazer, né? A morte, a gente não consegue, né, reverter ela, né? Certas doenças, certas situações, certos nãos que a gente dá, depois a gente não consegue voltar atrás e dizer sim. Certas portas que, né, nós fechamos, às vezes a gente não consegue mais que ela abra, né? Certos pecados, certos delitos que cometemos, depois ele não tem reversão, né, no mundo físico, né? Como seguidores de Cristo, temos um recurso que nem mesmo o super-homem pode reivindicar. Em nosso relacionamento com Deus, encontramos a suficiência para a vida, que pode superar essa fraqueza e nos capacitar a viver de forma vitoriosa.
Esse foi o encorajamento de Paulo aos nossos corações quando escreveu aos cristãos de Corinto. Ele disse, não que por nós mesmos nós sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus, né? Eu sozinha não sou capaz de nada. Não sou capaz de estar aqui gravando o devocional para vocês. Eu sozinha não tenho uma palavra para dar para vocês. Mas é o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que me capacita, que me fortalece. Eu sozinha, como eu falei, eu não tenho vontade nenhuma de fazer, né, uma atividade física, de buscar o meu estudo de volta, né, no inglês. Mas através da suficiência de Deus que está em mim, eu vou indo. Eu vou buscando, eu vou me capacitando, né? Deixados a sós, seremos forçados a encarar o fato de que nunca seremos capazes de lutar com a vida. Mas, com as forças de Deus, encontramos tudo o que necessitamos para navegar pelas tempestades da vida e neste mundo turbulento. Quem nunca, né, passou por um momento onde a gente não tinha uma solução humana, a gente não tinha o que fazer e a gente acaba falando assim, Deus, agora é com o Senhor, porque eu não consigo mais. Sendo que desde o começo a gente já poderia ter falado para Deus, Senhor, eu não consigo sozinho. Né? Não, mas a gente lutou com a força do nosso braço, a gente foi até o último momento onde a gente viu que realmente a gente não ia conseguir fazer. E aí a gente partiu para Deus, né? Para perguntar para Ele. E aí é onde a gente sofreu toda a angústia, todo, né? Remoeu todo aquele processo, né, até chegar naquele momento que a gente teria que entregar para Deus. A gente chega no momento que é o limite, né, que nem ele coloca aqui a questão do super-homem, né, claro que é fictício, mas assim, é muito real. Ele vai ter uma coisa que ele não vai conseguir fazer. Vai chegar um momento que tem que ser entregue a Deus, né, e a mesma coisa acontece com a gente. Então, por que não entregar antes de esperar a coisa chegar lá na ponta, né? O funil vai estreitando, chega o ponto que o negócio não vai passar, que não vai acontecer pela força do nosso próprio braço. Mas é Deus agindo em nós, né? Então, assim, nessa palavra de hoje, eu entendo que, mais uma vez, tanto eu quanto vocês, né? Quanto qualquer pessoa que está ouvindo esse devocional, a gente tem que trazer na nossa mente, no nosso coração, que a gente tem que confiar a Deus todas as coisas das nossas vidas. Seja um simples inglês, seja uma simples academia, seja uma simples reeducação alimentar, seja o trabalho, seja o relacionamento, seja um grande vício, seja um pecado gigantesco, seja um sonho, seja uma necessidade. Todas essas coisas nós temos que colocar diante de Deus, né? Um exemplo claro disso é a questão até mesmo da minha construção aqui, né? Porque, por exemplo, quando às vezes eu vou olhar pela força do meu braço, pelo tamanho do meu braço, né? Eu não consigo alcançar da forma que eu deveria, porque eu não consigo medir exatamente o quanto vai de dinheiro, o quanto vai de material de construção ali, né? Mas Deus já sabe. E desde o começo, quando vem na minha mente algo dizendo, nossa, porque você está dando um passo maior do que a tua perna, tipo, alguma coisa, você precisa realmente disso, eu já lembro que Deus que está no controle, que a construção é para Ele, que a obra é para Ele, que é tudo para a vontade dEle, e isso me traz paz, porque aí eu sei que não tem como dar errado, porque Deus é Deus, Ele é o plano, Ele é o dono do mundo, Ele é o meu Pai, né? Ele é o seu Pai, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso ajudador. Então, assim, a palavra de encorajamento para hoje é: vamos confiar mais em Deus, né? Buscar realmente esse reflexo do Pai, né? Da confiança, da entrega, da grandeza, da profundidade dele nas nossas vidas. Eu vou orar. Paizinho querido, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Deus, pelas nossas vidas. Obrigada porque sabemos que o Senhor faz nova todas as coisas. E mais um dia o Senhor preparou para nós, ó Deus, com a possibilidade de fazer, Senhor, a diferença. De fazer, Senhor, as modificações necessárias, ó Deus, para que o extraordinário do Teu reino viva em nós, ó Pai. Que nós possamos hoje nos submeter à Tua vontade, ao Teu querer.
E que toda ansiedade, todo medo, toda angústia, Senhor, saia do nosso coração e nós passamos, ó Deus, realmente a colocar a nossa atenção, a nossa direção, Senhor, nas Tuas mãos. Pedindo que o Senhor governe a nossa mente, que o Senhor governe o nosso querer e o nosso agir. Que venha de Ti, Senhor, a nossa força. Que nada seja por nós, ó Deus, mas sim pelo Senhor. Deus, colocamos diante de Ti os nossos trabalhos, ó Deus, as nossas famílias. Pedimos, ó Pai, a Sua bênção, Senhor. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos mostre, ó Pai, com clareza, tudo aquilo que é o desejo e é o plano do Teu coração. Nós queremos, ó Deus, seguir segundo a Tua vontade, segundo o Teu controle. Leva-nos, ó Deus, a um lugar mais profundo em Ti, a cada dia, mais e mais, Senhor. É o que nós pedimos, a Sua bênção, Pai, a Sua proteção nesse dia, no santo e doce nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um beijo. Deus abençoe. Fiquem na paz e qualquer coisa, grita.